Já alguma vez parou para pensar no que está realmente no seu prato? Naquele bife suculento ou naquelas fatias de fiambre que coloca na sanduíche a meio da manhã? Parece algo tão simples, tão inofensivo. Mas e se eu lhe dissesse que algumas das carnes que come regularmente podem ser a causa secreta daquela dor nas articulações que não o larga, daquela tensão arterial que teima em não baixar, ou até daquela névoa mental que por vezes o faz esquecer-se onde deixou as chaves? Muitas vezes culpamos a idade por estes males. Dizemos a nós mesmos: "Ah, são os 60, são os 70. Mas a verdade, uma verdade que muitos preferem ignorar, é que o que pomos no garfo tem um poder imenso sobre como nos sentimos, dia após dia. O segredo não é desistir da carne por completo, mas sim tornar-se um detetive da sua própria alimentação. Neste vídeo, vamos desvendar as 4 carnes que podem estar a envelhecer o seu corpo mais depressa do que o tempo. E mais importante ainda, as 4 carnes que funcionam como verdadeiros elixires da juventude, capazes de reconstruir os seus músculos, proteger o seu coração e aguçar a sua mente. Fique comigo até o fim, porque a última carne que vou revelar como essencial é uma que a maioria das pessoas associa a festas e não à saúde diária. E pode ser a peça que faltava no puzzle da sua vitalidade. Vamos então começar por limpar o prato, por retirar aquilo que, sem que se aperceba, pode estar a roubar-lhe anos de vida saudável. A primeira carne, ou melhor, o primeiro grupo de carnes perigosas, é talvez o mais comum e o mais traiçoeiro: as carnes processadas. Estou a falar do fiambre, do paio, do chouriço, das salsichas, da mortadela. São rápidas, são convenientes, estão em quase todos os frigoríficos portugueses. Uma sandes de fiambre para o lanche, umas rodelas de chouriço na sopa ou um cachorro-quente para os netos. Parece tão normal, não é? Mas o problema está naquilo que não vemos. Para que estas carnes durem tanto tempo na prateleira e tenham aquela cor rosada e apelativa, são carregadas de conservantes como nitratos e nitritos. Quando estes compostos entram no nosso corpo, podem formar substâncias chamadas nitrosaminas, que são conhecidas por serem carcinogênicas. Estudos atrás de estudos já ligaram o consumo regular de carnes processadas a um risco aumentado de cancro do cólon e do estômago. E não é só isso. A quantidade de sal nestes produtos é astronômica. Esse excesso de sódio é um inimigo direto do seu coração. Faz com que o corpo retenha líquidos, o que aumenta o volume de sangue e força o coração a trabalhar mais, elevando a pressão arterial. Aquela sensação de inchaço, os pés e as mãos aparecerem balões ao fim do dia, pode muito bem ser o resultado daquelas sandes que comeu. Além do sal e dos nitratos, estão também cheias de gorduras saturadas e aditivos químicos cujo nome nem conseguimos pronunciar. Tudo isto cria um estado de inflamação crônica no corpo, que é a raiz de quase todas as doenças da idade: artrite, doenças cardíacas e até mesmo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. A troca é simples, mas requer uma mudança de hábito. Em vez de comprar fiambre, coza um peito de frango, desfie e guarde no frigorífico para as suas sanduíches. O sabor é muito mais natural e o seu corpo vai agradecer. A seguir na nossa lista negra estão as carnes fritas e panadas. Ah, o cheirinho de um rissol a estalar no óleo, um croquete cremoso por dentro e crocante por fora, ou um belo bife panado com batatas fritas ao lado. São sabores da nossa infância, comida de conforto. Mas depois dos 60, este conforto tem um preço muito alto. Quando mergulhamos a carne em óleo a altas temperaturas, acontecem 2 coisas terríveis. Primeiro, a carne absorve uma quantidade enorme de gordura, e não é gordura boa. São gorduras que, quando aquecidas repetidamente, se transformam em gorduras trans, o pior tipo de gordura que existe. Elas aumentam o colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e diminuem o HDL, o bom colesterol, criando a receita perfeita para entupir as suas artérias e provocar um ataque cardíaco
ou um AVC. A segunda coisa que acontece é a formação de compostos tóxicos. Um deles chama-se acrilamida, que se forma na crosta dourada e crocante do panado e que também é considerada carcinogênica. Outros são os produtos finais de glicação avançada, ou AGEs, que aceleram o envelhecimento de todas as células do corpo, desde a pele até aos órgãos internos. Eles causam rigidez nas artérias e nas articulações, contribuindo para a hipertensão e para as dores da artrite. Pense em como se sente depois de uma refeição pesada de fritos. Sente-se enérgico e leve? Ou sente-se pesado, sonolento, com uma digestão difícil que dura horas? O seu corpo está a dar-lhe um sinal. Está a dizer-lhe que está a lutar para processar aquele ataque de gordura e toxinas. A alternativa? Redescubra os métodos de confecção dos nossos avós. Grelhados, cozidos, estufados, assados no forno. Um bife grelhado com um fio de azeite e alho, um peixe assado com ervas aromáticas. O sabor vem dos ingredientes de qualidade, não do óleo a ferver. Mas não se preocupe, não estou aqui só para lhe dizer o que não pode comer. A parte mais importante é descobrir o que deve comer para reconstruir a sua saúde. E a primeira carne que deve estar no seu prato quase todos os dias é o peito de frango ou de peru, sempre sem pele. Por que é tão importante? Porque depois dos 60 anos, enfrentamos um inimigo silencioso chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada com a idade. Perder músculo não significa apenas ficar mais fraco, significa um metabolismo mais lento, maior risco de quedas e fraturas, e uma recuperação mais difícil de doenças. A proteína é o tijolo que constrói e mantém os nossos músculos, e o frango e o peru são fontes de proteína magra de altíssima qualidade. São fáceis de digerir e fornecem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Além disso, são ricos em triptofano, um aminoácido que o cérebro usa para produzir serotonina, a hormona do bem-estar, que ajuda a melhorar o humor e a regular o sono. Uma boa noite de sono é fundamental para a reparação do corpo e para a saúde do cérebro. A forma de preparar é chave. Grelhe, coza a vapor, asse no forno ou desfie para adicionar a sopas e saladas. Tempere com limão, alho, salsa, alecrim, tomilho. Use e abuse das ervas aromáticas para dar sabor e evitar o sal. Pense numa canja de galinha. Não é só comida de doente. É um prato incrivelmente nutritivo que hidrata, fornece proteína de fácil digestão e conforta. Um peito de frango grelhado com uma salada colorida e um pouco de arroz integral é uma refeição completa, leve e que lhe dará energia para a tarde toda, em vez de o deixar a arrastar-se. A seguir, temos uma verdadeira estrela do mar: o salmão. Se houvesse uma pílula para a saúde do cérebro e do coração, ela teria o sabor do salmão. O seu superpoder vem de um tipo de gordura que, ao contrário da dos fritos, é essencial para a nossa saúde: os ácidos gordos ômega 3, especialmente o DHA e o EPA. O nosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura, e o DHA é um dos seus principais componentes. Consumir ômega 3 regularmente ajuda a manter as membranas das células cerebrais flexíveis e saudáveis, o que melhora a comunicação entre os neurônios. Isto traduz-se numa melhor memória, maior capacidade de concentração e um menor risco de desenvolver demência e Alzheimer. Para o coração, os benefícios são igualmente impressionantes. O ômega 3 ajuda a reduzir os triglicerídeos, baixa a pressão arterial, previne a formação de coágulos e combate a inflamação nas artérias. Se sofre de dores nas articulações, o salmão é o seu melhor amigo, pois o seu poder anti-inflamatório é tão eficaz que pode ajudar a reduzir a rigidez e a dor da artrite. Tente comer salmão 2 vezes por semana. Prefira o selvagem, se o encontrar e o seu orçamento permitir, pois tem um perfil de gorduras ainda melhor. Mas o salmão de aquacultura de boa qualidade também é uma excelente opção. Cozinhe-o de forma simples para preservar os seus óleos preciosos. No forno com umas rodelas de limão e endro, grelhado na chapa ou cozido a vapor.
Evite fritá-lo, pois isso destrói muitos dos seus benefícios. E uma dica: o salmão de lata, conservado em água ou azeite, é uma alternativa mais econômica e igualmente nutritiva para adicionar a uma salada ou fazer um paté saudável. Agora que já arrumamos a prateleira das carnes processadas e dos panados e já demos lugar de destaque ao frango e ao salmão, vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da alimentação inteligente. Há mais 2 vilões que se escondem muitas vezes nos nossos pratos e que precisamos de expor. O terceiro tipo de carne que deve evitar ou reduzir drasticamente é a carne vermelha com gordura visível. Estou a falar daquela picanha com uma capa de gordura generosa, do entrecosto que pinga na brasa, das costeletas de porco com aquela borda branca e apetitosa. Eu sei. Para muitos, um churrasco de domingo não é um churrasco sem estas peças. O sabor é inegável, mas o que essa gordura faz dentro das nossas artérias é assustador. Esta é a gordura saturada na sua forma mais concentrada. O consumo excessivo de gordura saturada está diretamente ligado ao aumento do colesterol LDL, o tal mau colesterol. Imagine as suas artérias como canos. O colesterol LDL são pequenas partículas pegajosas que se vão acumulando nas paredes desses canos, formando placas. Com o tempo, estas placas endurecem e estreitam a passagem do sangue, um processo chamado aterosclerose. É como ter os canos de casa a entupir lentamente. Um dia, o fluxo pode ser bloqueado por completo, causando um ataque cardíaco se for numa artéria do coração, ou um AVC se for no cérebro. Além disso, este tipo de carne é altamente inflamatório. Para quem já sofre de artrite ou de outras dores inflamatórias, comer uma dose generosa de entrecosto pode significar acordar no dia seguinte com as articulações mais rígidas e dolorosas. E para quem tem tendência para ter ácido úrico elevado, estas carnes são ricas em purinas, que o corpo converte em ácido úrico, podendo desencadear uma dolorosa crise de gota. Isto não significa que nunca mais possa comer carne vermelha. A chave é a moderação e a escolha. Opte por cortes magros como o lombo, a alcatra ou o pojadouro. E antes de cozinhar, pegue numa faca e retire toda a gordura visível. Deixe estas carnes para ocasiões especiais, não para o dia a dia. A sua saúde cardiovascular vai agradecer-lhe imenso. O quarto e último perigo da nossa lista é um pouco mais controverso. Os miúdos e as vísceras, como o fígado, os rins ou o coração. Muitos de nós crescemos a ouvir que fígado faz bem, dá ferro. E é verdade. As vísceras são incrivelmente densas em nutrientes. São ricas em ferro Heme, o tipo de ferro mais facilmente absorvido pelo corpo, vitamina B12, essencial para a energia e para a função nervosa, e vitamina A. No entanto, elas têm um lado negro, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Primeiro, são extremamente ricas em colesterol. Se o seu médico já o avisou para ter cuidado com o colesterol, um prato de iscas com elas pode fazer disparar os seus níveis. Segundo, tal como as carnes vermelhas gordas, são muito ricas em purinas, o que é um grande problema para quem sofre de gota. E há uma terceira preocupação. O fígado é o órgão que filtra as toxinas do corpo do animal. Se o animal foi criado num ambiente pouco saudável, alimentado com rações de má qualidade e exposto a químicos, o seu fígado pode acumular algumas dessas substâncias indesejáveis. Por isso, a regra para as vísceras é a moderação extrema. Se gosta muito e se os seus exames estão em ordem, coma uma vez de 2 em 2 meses, como uma iguaria rara. E se o fizer, tente procurar por miúdos de animais criados ao ar livre, em pasto, que tiveram uma vida mais saudável. Agora vamos à parte boa, às soluções saborosas que a natureza nos oferece. A terceira carne que deve comer regularmente é pequena em tamanho, mas gigante em benefícios, a sardinha. Sim, a nossa humilde e adorada sardinha. Se o salmão é o rei dos ômega 3, a sardinha é a princesa. É uma das fontes mais ricas e limpas destes ácidos gordos essenciais, com todos os benefícios para o cérebro, coração e articulações que já falamos. Mas a sardinha tem 2 trunfos extra. O primeiro é o cálcio.
Como comemos a sardinha inteira, com as suas espinhas minúsculas e macias, estamos a ingerir uma dose fantástica de cálcio, que é crucial para combater a osteoporose. Depois dos 60, a densidade óssea diminui e o risco de fraturas aumenta. A sardinha, juntamente com o seu segundo trunfo, a vitamina D, que ajuda o corpo a absorver o cálcio, é um dos melhores alimentos do mundo para manter os ossos fortes. Além disso, por ser um peixe pequeno e estar no início da cadeia alimentar, a sardinha acumula muito menos mercúrio e outras toxinas do que os peixes grandes como o atum. É um peixe seguro, sustentável e, felizmente, acessível. Uma sardinhada na brasa no verão é uma das refeições mais saudáveis e deliciosas que pode ter. E fora da época, não se esqueça das sardinhas em lata. Escolha as conservadas em azeite virgem extra. São uma refeição rápida, barata e super nutritiva. Esmague 2 ou 3 num pão integral, adicione uma rodela de tomate e cebola picada e tenha um almoço que os seus ossos e o seu coração vão adorar. Finalmente chegamos à nossa quarta e surpreendente carne obrigatória. Carne de vaca. Sim, leu bem. Mas não é uma carne de vaca qualquer. É a carne de vaca de pasto. Esta é a carne que os nossos antepassados comiam. Vacas que passam a vida ao ar livre, a comer erva, o alimento para o qual o seu sistema digestivo foi desenhado. A diferença para a carne de vaca de aviário, alimentada a rações à base de milho e soja, é abismal. A carne de pasto tem um perfil de gorduras completamente diferente e muito mais saudável. Tem até 5 vezes mais ômega 3. Tem muito menos gordura saturada e uma proporção muito melhor de ômega 6 para ômega 3. A dieta moderna tem um excesso de ômega 6, que é pró-inflamatório, e a carne de pasto ajuda a equilibrar esta balança. É também a melhor fonte de uma gordura especial chamada ácido linoleico conjugado, ou CLA, que estudos sugerem que pode ajudar a combater doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de cancro. E, claro, é uma fonte extraordinária de ferro-reme, essencial para combater a anemia e a fadiga, que são muito comuns na terceira idade. A carne de pasto pode ser um pouco mais cara e mais difícil de encontrar, mas vale a pena o esforço. Procure no seu talho local, em mercados de produtores. Pense nisto como um investimento na sua saúde. Não precisa de comer um bife enorme. Uma porção pequena, do tamanho da palma da sua mão, 2 a 3 vezes por semana, é suficiente para colher os benefícios sem exagerar. Cozinhe-a de forma simples, grelhada ou num estufado lento, para não destruir os seus nutrientes. Esta troca, de carne vermelha convencional para carne de pasto de alta qualidade, é uma das mudanças mais poderosas que pode fazer na sua alimentação para garantir um envelhecimento forte e vibrante. Então, depois desta nossa conversa, o que fica? A mensagem principal não é que a carne é um veneno e que devemos todos tornar-nos vegetarianos amanhã. A mensagem é sobre consciência e escolhas inteligentes. É sobre perceber que o corredor dos enchidos no supermercado é, na verdade, uma armadilha para a nossa saúde a longo prazo. É compreender que a forma como cozinhamos os alimentos é tão importante como os próprios alimentos. Trocar a conveniência de umas salsichas por um peito de frango cozido e desfiado por si, substituir o conforto momentâneo de um rissol por uma posta de salmão assada no forno com ervas aromáticas, são pequenas decisões que, dia após dia, constroem um corpo mais forte e resiliente. Imagine o seu corpo como um castelo. Cada refeição é uma oportunidade de reforçar as muralhas ou de abrir uma brecha para o inimigo, que são as doenças crônicas. Escolher uma sardinha em vez de uma costeleta de porco gorda, ou optar por um pequeno bife de uma vaca que pastou livremente em vez de um hambúrguer de origem duvidosa, é como adicionar mais uma pedra sólida à muralha do seu castelo. Lembre-se, o seu corpo acompanhou-o durante mais de 6 décadas. Já passou por muito. Agora ele não pede extravagâncias. Pede apenas um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção na escolha do combustível que lhe dá. Cada garfada pode ser um ato de amor e respeito por si mesmo. Nunca, mas nunca,
É tarde demais para começar a fazer estas mudanças. Não se sinta sobrecarregado, não pense que tem de mudar tudo de uma vez. Isso só leva à frustração. Comece com um pequeno passo esta semana. Talvez decida que, na próxima vez que for às compras, não vai trazer fiambre para casa. Em vez disso, vai comprar uma lata de sardinhas em azeite. Celebre essa pequena vitória. Na semana seguinte, talvez decida fazer peixe assado em vez de frito. Cada passo conta. Cada escolha saudável é um depósito na sua conta poupança de saúde, e os juros são pagos em anos de vida com mais qualidade, com menos dores, com mais energia para brincar com os netos, para passear no jardim, para ler um bom livro com a mente clara. Agora eu adoraria ouvir a sua história. Qual destas carnes perigosas faz parte da sua rotina sem que talvez se tivesse apercebido do seu impacto? E qual das carnes saudáveis ficou com vontade de experimentar ou de incluir mais vezes nas suas refeições? Partilhe as suas ideias, as suas dúvidas e até as suas receitas favoritas nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Ler e partilhar estas histórias cria uma comunidade de apoio, e todos nós precisamos disso. Se este vídeo lhe foi útil, se aprendeu algo que pode aplicar na sua vida, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas para nós significa que esta mensagem de saúde pode chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver melhor e com mais vitalidade. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que estarão sempre recheados de dicas práticas e realistas para uma vida longa, feliz e, acima de tudo, saudável. Lembre-se sempre disto. A idade no seu bilhete de identidade é apenas um facto, mas a forma como se sente no seu corpo é uma escolha que fazemos todos os dias, em cada refeição. Faça as escolhas que o honram, cuide bem de si e viva cada momento com a energia e a alegria que merece. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.